Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Bom estarmos aqui na presença do Senhor. Louvo a Deus pelas famílias aqui presentes, neste culto voltado especificamente para a família. Há uma bênção de Deus para a sua vida nesta noite. O tema que nos foi proposto abordar nesta noite é sobre a saúde emocional. O pastor Alain, ele falava aqui sobre falar desse tema há algum tempo atrás. Parecia algo que não tinha cabimento ou espaço. Até porque nós tínhamos a grande tendência de espiritualizar todos os problemas. Mas também parece que determinadas questões, determinados problemas, eles aconteciam fora dos portões da igreja. Parece-me que há algumas décadas, muitos problemas ocorriam apenas lá fora. É como se nós estivéssemos, enquanto igreja, protegidos em uma redoma. E se algo acontecesse, aquilo era algo muito impactante, e simplesmente buscávamos respostas bem espiritualizadas. Até que esses problemas começaram a surgir em nosso meio. E foram acontecendo, até que de repente explodiram. E passamos a ver situações de crianças, adolescentes, filhos de crentes, filhos de pastores se mutilarem, se cortarem. A vermos membros das nossas igrejas cometerem suicídio. E o que é mais grave, vermos pastores da Assembleia de Deus cometer o suicídio. É aí que de repente acende a luz vermelha e começamos a perguntar: o que está acontecendo? O que está havendo? E observamos hoje muitas pessoas mergulhadas na depressão, ansiedade, no medo, e de repente observamos a grande necessidade de tratarmos de um tema como este nas nossas igrejas. Eu estou realizando um seminário sobre gestão emocional. Estou terminando agora em Paulínia e está sendo transmitido às terças-feiras. E na terça que vem estaremos abordando o último tema, que é abordaremos sobre vícios e compulsões, como libertar-se. Eu sou psicólogo, clinicando já há mais de 30 anos. Eu fiz psicologia numa época que era pecado estudar. Agora imagina, um pastor, eu era evangelista na época, recém-casado, quando eu fui para a universidade, nos anos 80. E como é que eu decidi fazer psicologia? Eu estava num seminário teológico, e lá no seminário, eu estudei duas matérias que me impactaram. Primeiro, a disciplina de relações humanas. Segundo, a disciplina de psicologia da criança. E eu já estava no ministério,
E ali Deus tocou profundamente no meu coração que eu precisava estudar para entender o comportamento humano. E que eu poderia ser muito útil na igreja se eu tivesse esse recurso. E eu fui para a universidade, me formei em 1991. Em 1992, montei o meu primeiro consultório. Iniciei a minha trajetória na área do aconselhamento, na área clínica, em 1992. E o primeiro trabalho que eu realizei naquela época foi acompanhar um grupo de pais de adolescentes da igreja que eu congregava. E ali então, nos reuníamos semanalmente para tratarmos sobre a adolescência. E ali então os pais traziam os seus problemas, os seus desafios, e ali tratávamos como lidar com o filho adolescente, as emoções em casa, e enfim. E eu levava textos, levava material, registrava algumas coisas daquilo que era discutido, e 6 meses depois eu havia compilado um material que deu origem ao meu primeiro livro, que eu publiquei em 1994, pela editora Candeia, intitulado Seu Filho Adolescente e Você. Um ano depois, eu publiquei um segundo livro, intitulado Aprendendo a Lidar com o Adolescente. No ano seguinte, eu publiquei um outro livro, intitulado Abrindo o Jogo com o Adolescente. E esse livro tornou-se um best-seller na época. E foi a partir daí que a CPAD nos chamou para fazer comentário de revistas de adolescentes e juvenis. E durante essa trajetória, depois eu vim para São Paulo, vim estudar, fazer meu mestrado, meu doutorado, e vindo para cá, já fazem 25 anos, 26 anos que eu estou aqui. E me dediquei durante todos esses anos à área clínica, atendendo, e na área acadêmica, dando aulas nas universidades. Mas confesso aos irmãos que nunca vi, em todos os anos da minha vida como profissional, eu nunca vi uma carência tão grande de uma assistência a pessoas, a famílias com problemas de transtornos emocionais. E principalmente depois da pandemia, quando muitas pessoas foram atingidas por sentimentos como medo, como ansiedade. Pessoas têm crises de pânico, crises de ansiedade e não conseguem controlar. E antes nós tínhamos aquelas respostas enlatadas, aquelas respostas assim: olha, irmão, preciso orar um pouco mais, vai ler mais a Bíblia. E de repente isso não tem sido suficiente, não que orar, ler a Bíblia não seja algo eficaz, mas é que parece-me que tudo isso que está acontecendo transcende aquela forma de como nós vimos esse problema. E eu quero nesta noite abordar sobre esse tema, baseado num versículo bíblico que está lá na 3ª epístola de João. A 3ª epístola de João é uma carta bem pequena que João escreveu ao presbítero Gaio. E no versículo 2, é uma carta que tem apenas um capítulo. E no versículo 2, João escreveu assim, falando a Gaio: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Observe que João, falando ao seu amigo, amado irmão, e ele expressa no versículo 1, quando ele diz o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Então havia uma relação muito estreita entre João e o presbítero Gaio.
E João, ele expressa aquilo que ele deseja a Gaio. Ele diz: eu desejo que você vá bem em todas as coisas. E é muito interessante, porque esse é o desejo de Deus para você, para a sua vida, para a sua família, que você vá bem em todas as coisas. E aqui nós podemos falar durante toda esta noite, apenas baseado nessa expressão, todas as coisas. E aqui eu diria: amado, eu desejo que você vá bem em todas as áreas da sua vida. E a psicologia, ela destaca pelo menos 5 áreas como as áreas primordiais da vida. Primeiro, a área física, relacionado à saúde do corpo. Segundo, a área mental, a mente. Terceiro, a área emocional, que trata das nossas emoções e sentimentos. Quarto, a área social, que trata dos nossos relacionamentos. E finalmente, a área espiritual. E nós focamos sempre a área espiritual. E às vezes esquecemos de que nós somos também alma. Temos uma psique e precisamos tratar dela também. O que me despertou a ver a importância desse tema é quando a CPAD me procurou e me pediu para escrever um livro sobre psicologia pastoral. Sinceramente, eu estremeci. Por quê? Porque, primeiro, a psicologia ainda era muito vista por alguns, principalmente os mais veteranos, como de uma forma assim demonizada. E eu disse: escrever sobre psicologia pastoral para pastores, isso pode queimar o meu filme. Mas depois eu também pensei no seguinte: esse livro pode levar para o outro extremo, que é o extremo de se enaltecer a psicologia nos púlpitos. E eu vi que eram 2 extremos perigosos. E aí, na introdução do livro, eu faço ali um comentário, e eu digo o seguinte: 2 coisas que nós precisamos evitar. Primeiro, é tentar cristianizar a psicologia. Segundo, psicologizar o cristianismo. Precisa ter cuidado com essas 2 coisas. Mas escrevi, demorei quase 2 anos escrevendo essa obra e dei um livrinho com 535 páginas. E para minha surpresa, esse livro ele teve uma aceitação tão grande que em pouco tempo já está sendo lançado a 15ª edição deste livro pela CPAD. E eu vi a necessidade, porque ali eu coloco vários pontos, como você tratar de problemas, como você entender o comportamento das pessoas. Então, quando João ele diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, ele fala que você vá bem em todas as áreas da sua vida: física, mental, emocional, social e espiritual. Às vezes vamos bem em uma e em outra não. Precisamos cuidar do corpo, cuidar da saúde. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Precisamos cuidar da nossa mente, das nossas emoções, das nossas relações e da nossa vida
espiritual. Mas João, ele vai mais além, ele diz: que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde. O tempo não dá para eu abordar isso aqui, mas a saúde, ela é importante, e às vezes nós negligenciamos a saúde. Você já viu pessoas dizer assim: esse corpo velho aqui tem que ser realmente torturado, esse corpo aqui tem que ser sujeito, e aí você fala do corpo. Não, não é esse corpo, é a natureza carnal que tem que ser subjugada. O corpo precisa ser tratado com cuidado, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E se você não tem saúde boa, física, você não tem disposição para realizar a obra de Deus. E quando eu trato sobre esse assunto, eu falo de 3 coisas que são fundamentais para que você tenha uma boa saúde. Guarde isso. Primeiro, cuide da sua alimentação. Sabe o que acontece? A gente come na maioria das vezes aquilo que a gente gosta, não o que a gente precisa. Depois a gente extrapola na gordura, extrapola no açúcar e por aí vai, no sal, e tudo isso faz mal à saúde. Então cuide bem da sua alimentação. Segunda coisa, para ter uma boa saúde, você precisa fazer atividades físicas. Uma vida sedentária é simplesmente uma chama para uma vida cheia de doenças, de dores, disso, daquilo. Então faça pelo menos uma caminhada diária. Pelo menos uma caminhada. Vá caminhar 30 minutos, 40 minutos, e você vai ver o quanto a sua vida vai melhorar. E terceiro, você precisa cuidar da sua mente, para que você tenha uma boa saúde. Então cuida da alimentação, tenha atividade física e tenha um cuidado com a sua mente, aquilo que você está absorvendo. Tem pessoas, quando levanta, já liga a televisão e vai ver lá o programa policial, quem morreu, quem matou, quem não sei o que lá, e enche a sua mente, polui a sua mente com muitas coisas ruins e negativas. Comece ouvindo um salmo, comece vendo coisas boas, alimente a sua mente com coisas boas, que isso é importante. Mas vamos deixar isso aqui, que eu quero chegar exatamente na questão das emoções. E João diz mais: desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde. Ele diz: assim como vai bem a tua alma. E quando ele trata da alma aqui, ele está tratando da psique. A alma, ela é composta de 3 partes: intelecto, sentimento e vontade. Diga comigo: intelecto, sentimento, vontade. A alma, ela é isto. Através do intelecto nós pensamos, raciocinamos. Através do sentimento expressamos as nossas emoções, os nossos sentimentos. E através da vontade nós agimos. Eu penso, eu sinto, eu ajo. Então aquilo que você faz é decorrente daquilo que você pensa e daquilo que você sente. O que você sente está interrelacionado com aquilo que você pensa. Um exemplo: uma pessoa que tem uma crise de ansiedade, ela tem uma crise de pânico. Por que ela não consegue controlar? Porque ela está sendo dominada por pensamentos como: você vai morrer, vai acontecer alguma coisa ruim com você, você está mal, e ele vai alimentando esse tipo de pensamentos, e ele não consegue ter controle na sua mente. Mas por que nós pensamos determinadas coisas? Deixa eu falar um pouquinho sobre a construção dos nossos pensamentos. Você é aquilo que você acredita, aquilo que você pensa. E aquilo que você pensa e que direciona a sua vida é o resultado de um aprendizado, é o resultado da sua história de vida. E que isso começa
com a educação que você recebeu, a família onde você foi criado, o ambiente, as pessoas, os pais, as pessoas mais próximas, a escola que você estudou, os professores que lhe ensinaram, todo o consumo de mídia, como TV, desenhos animados, enfim, tudo isso contribuiu para a formatação da pessoa que você é. Então você é o resultado de tudo isso. E muitas vezes nós temos alguns fatores implicadores, como situações negativas, traumas que aconteceram durante esse processo de formação e que geraram feridas emocionais. E essas pessoas hoje vivem escravas muitas vezes da depressão, com crises de pânico, de ansiedade, e isso é resultado muitas vezes que eu chamo de acidentes de percursos. E quando eu dou seminário de gestão emocional, tem um dia que eu faço uma oficina, e nessa oficina eu trabalho sobre as feridas emocionais, e eu falo sobre as 7 feridas mortais, começando com o abandono, depois a rejeição, a humilhação, e eu concluo falando sobre o abuso sexual. Então a pessoa que passa por esses processos na sua vida, ela passa a ter dificuldade de gerir muitas vezes as suas emoções. E quando então a pessoa tem determinados problemas nessa área emocional, então uma das coisas que precisa ser trabalhado é a mente dessa pessoa. O que você sente está relacionado àquilo que você pensa. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, o problema não está nos fatos como eles acontecem. Até porque os fatos, não temos controle sobre a maioria deles. Eles irão ocorrer independentemente da nossa vontade. Entretanto, o problema está no modo como eu interpreto esses fatos, a atenção que eu dei para eles. Isso é que vai resultar de como eu me sinto. Por exemplo, uma pessoa que recebe uma crítica, alguém que falou de você, isso pode te ferir muito profundamente, acabar com o seu final de semana, se você der uma atenção muito grande para aquilo, se você der uma importância muito grande para aquilo. Mas se você conseguir filtrar aquilo que você viu, ouviu, e você então deletar isso da sua mente, isso não lhe afetará. Mas por que nós somos afetados? Exatamente porque tudo começa na área cognitiva, que é a área do pensamento. Como você pensa, assim será. Existem alguns sentimentos, ou melhor, algumas emoções, que é visto pela psicologia como as emoções básicas ou primárias, como a raiva, o medo, a tristeza, a alegria e o nojo. Todos os demais sentimentos, eles são derivados dessas emoções. Os animais selvagens, eles possuem as 2 primeiras, que é a raiva e o medo. A emoção, ela é necessária. Se não fosse a emoção, se não tivéssemos emoções, a nossa vida seria insípida. Mas também não teríamos sensibilidade para enfrentar as situações, como também nos defender. Por exemplo, a raiva. E eu vou fazer a diferença entre a emoção e o sentimento. O que é prejudicial? A raiva, ela está presente em todos nós. O animal selvagem, ele tem a raiva, é que faz ele atacar. E isso acontece quando ele se sente ameaçado.
por algo, ou então quando ele vai brigar pela sua presa, porque é uma necessidade de sobrevivência, ele ataca. E para que ele ataque, ele precisa desse sentimento, dessa emoção que vai o impelir à ação. Mas o animal selvagem, ele também sente medo. E quando ele se sente ameaçado, se ele percebe que ele não consegue atacar, ele foge. Então o medo, ele é necessário para nos desviarmos do mal. O medo, de certo modo, ele nos livra de determinadas situações. Só que é um detalhe. Quando essa emoção se transforma num sentimento, por exemplo, a raiva se transforma em ódio. A raiva é uma emoção, como eu disse, que nos impele à ação. É aquilo que, por exemplo, Jesus entrou no templo e ele viu lá as mesas, o pessoal jogando, fazendo trocas e coisas dentro do templo. Jesus sentiu raiva, não ódio, raiva. E aquilo impeliu a chegar lá, virar as mesas e protestar ali contra aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo ali. O problema está no ódio, porque a raiva é algo fisiológico, aquilo que acontece no momento. O ódio, a ira, é diferente, é um sentimento. É aquilo que você vai alimentando, porque para você ter um sentimento, você precisa associar, é uma associação, é aquilo ali, vai de uma interpretação que você deu. Uma pessoa fez mal para você, aquilo gerou raiva no momento, e a raiva transformou-se no ódio. E o ódio faz com que você não consiga mais olhar para aquela pessoa, mas falar com aquela pessoa, e isso vai fazer mal, e muito mal para você. Não só para suas emoções, como também para a sua saúde física. O medo que nos leva a nos defender de algo perigoso pode transformar-se numa fobia, que seria um medo mórbido, doentio. É aquele medo sem causa aparente. A pessoa passa a ter medo de sair na rua. A pessoa começa a ter medo de algo que é irreal, de algo que é apenas construído na sua mente, e aquilo se torna como se fosse um gigante diante dela. A tristeza, todos nós sentimos tristezas em algum momento. Basta alguma coisa que não saiu dentro daquilo que você gostaria, ou talvez quando você é incompreendido, ou muitas vezes quando temos uma perda significativa, nos sentimos tristes. A tristeza, ela faz parte da nossa vida. Os animais selvagens, eles não sentem tristeza e nem alegria. É interessante que o animal doméstico, ele aprendeu com o ser humano, a convivência com o ser humano. Você vê um cão, um cachorro, você percebe a alegria dele, balança a cauda, ele vai para cima ali dos seus donos, ele expressa isso. E você já viu um cão deprimido? E ele percebe, se o dono não está bem, às vezes ele fica em silêncio, e ele baixa a cabeça. Então os animais domésticos, eles vivem também essas emoções que já não são tão primárias, mas são emoções que nós também sentimos. Mas como eu falava, a origem disso está na nossa mente. É como você lida com as situações da vida. Esses 3 últimos dias, eu realizei uma jornada, Ciclo da Excelência, online, pela internet. Quem quiser depois ver os vídeos, vai lá no meu YouTube, jameolopes.com, e você encontra. E eu falei sobre 6 níveis que são fundamentais para que você tenha um ajustamento na sua vida, uma vida com excelência. Que são muitas vezes essas áreas da vida
que elas geram transtornos emocionais e que muitas vezes faz com que as pessoas impactem nas suas vidas. Pessoas que têm tudo para dar certo, pessoas que têm tudo para serem prósperas e abençoadas, mas são pessoas que parece que vivem marcando passo. Ele dá um passo para frente e 2 passos para trás, um passo para frente e 2 para trás. Ele constrói algo e de repente tudo é demolido e desconstruído logo em seguida, e nada parece dar certo na vida dessa pessoa. E eu mostrei ali 6 níveis que são importantes você analisar. Primeiro nível, o ambiente. A ambiência é muito importante. E quando eu falo de ambiente, eu estou falando do espaço físico onde você vive, onde você mora. Sim. Ali, o seu espaço é um reflexo de você. Às vezes a casa está lá, toda desmontada, torneira quebrada, trinco que quebrou, e a lâmpada queimada, e as goteiras e tal, e parece-me que a gente não tem ação para mudar aquilo. E o que acontece? Reclamamos, 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 e nada muda na nossa vida. Mas eu falo da ambiência, ou ambiente, no sentido de inter-relação, ou seja, são as pessoas que estão à sua volta, na sua casa, no seu trabalho, aonde você está. Então, é o mundo que te influencia. E tem um filósofo contemporâneo americano, o Jim Rohn, e ele diz o seguinte: você é o resultado das 5 pessoas mais próximas que estão ao seu lado. Você é um reflexo delas. Então, quem são as pessoas que influenciam você no seu dia a dia? E eu falo do segundo nível, que é o comportamento, é como você lida nesse ambiente, como você se comporta, quais são suas ações, as suas atitudes neste ambiente. E eu falo do terceiro nível, que é o nível da capacidade, que tem a ver com as nossas competências. E às vezes as coisas, elas estão indo de mal a pior, exatamente porque a gente vive ali num ciclo vicioso e não consegue dar um passo adiante, vive numa zona de conforto, está ruim, mas não consegue mudar, exatamente porque existem determinadas competências que precisam ser desenvolvidas. Por exemplo, uma pessoa que tem a tendência de procrastinar, e ela está sempre procrastinando, amanhã depois eu faço, vai fazer as coisas, deixa fazer tudo de última hora, e aí se esgota e fica nervoso, nervosa, exatamente por conta de questões como a procrastinação. Como vencer esses inimigos na vida? Aí depois vem o quarto nível, que é o nível das crenças e valores. Somos regidos pelas nossas crenças, e às vezes adquirimos crenças que nos limitam, guardamos e aprendemos coisas que não são verdadeiras. Eu me recordo quando criança, minha mãe sempre foi muito dedicada à igreja, sempre frequentou o ciclo de oração, e tinha uma irmã vizinha, né, que era companheira da minha mãe, e eu sempre acompanhei minha mãe para a igreja, e aquela irmã também era muito crente, mas ela tinha uma concepção de que a vida cristã é uma vida de sofrência. Ser crente e ser cristão significa viver na luta, viver só na dificuldade. E eu era garoto, devia ter meus 7 anos mais ou menos, e eu lembro que ela chegou assim, tinha uma cerca, né, que dividia as casas, e ela chegou para minha mãe e disse: irmã Nilza, eu estou tão preocupada. E minha mãe disse: o que houve? Ô irmã, tem mais de uma semana que tudo está tão bem, eu não estou enfrentando luta nenhuma, que eu estou preocupada que Jesus não esteja comigo. Porque olha a crença dela. Então o bom crente era aquele que vivia na pendenga, era aquele que vivia no sofrimento. São crenças, e às vezes crenças negativas. Jesus falou: no mundo tereis aflições, e sim, ele falou. Mas também perguntaram para Jesus: Senhor, o que nós ganhamos, nós que deixamos tudo para te seguir, o que nós ganhamos? Ele disse: nesta vida
nesta vida 100 vezes mais, e depois a vida eterna. Glória a Deus. Aí eu então abordei sobre o quinto nível, que é o nível da identidade. E esse nível tem a ver de como você se vê, tem a ver com o conceito que você tem de você, a imagem que você tem de você, é a sua autoimagem, é o seu autoconceito. E tem pessoas que elas olham para si e se veem como se fosse zero à esquerda, como se fosse absolutamente nada, a autoestima lá embaixo. Pessoas que têm um sentimento de menos-valia muito grande. Mas eu abro a minha Bíblia e vejo Jesus dizendo assim: não dizem por aí que se vende 2 pássaros por 1 ceitil? Ou seja, não são capazes de pagar bem por um pássaro. Ele diz: vós valeis do que muitos passarinhos. Vós valeis. E nós precisamos aprender a nos valorizar. E se tem uma premissa na vida que faz com que você mude, é um dia você olhar no espelho e você se aceitar. Às vezes queremos inventar uma pessoa que não somos, e queremos ser aquilo que não somos para agradar as outras pessoas. E a forma como você se vê está muito relacionado à questão de comparações. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês acham que esse templo, ele é grande ou é pequeno? Grande, lógico que é grande. Mas se você comparar ele com a sala aqui da secretaria, ele é grande ou é pequeno? É grande. Mas se você comparar ele ao estádio lá do Guarani, ele é grande ou é pequeno? É pequeno. Então ele nem é grande e nem é pequeno. Ele é. Ele somente é. Ele só se torna grande ou pequeno quando ele é comparado com algo. Se ele for comparado com a salinha, ele é grande. Mas se ele for comparado com o estádio, ele é pequeno. Assim somos nós. Deus lhe fez único. E você é você. E você não precisa inventar um outro e nem querer parecer com ninguém. Apenas aceite quem você é. A sua cor, o seu cabelo, o seu tamanho, o seu corpo, a sua voz. Procure aceitar-se como você é. Às vezes nos preocupamos, com a nossa performance. Hoje se fala muito nisso, a questão da imagem. Você quer ser uma pessoa diferente, luta, frustra-se por não conseguir ser essa pessoa. Mas o Senhor está olhando para você e simplesmente dizendo assim: filho, não se preocupa com isso, seja apenas aquilo que eu criei, seja você. Porque eu vou usar você como você é, e não como os outros querem que você seja. Então aprenda a ser você. E no ápice, lá dos níveis, o 6º nível, abordamos sobre a espiritualidade. Então, só recobrando, falamos de ambiente, a ambiência é importante. Falamos de comportamento, falamos de capacidade, falamos de crenças, falamos de identidade, como você se vê, e falamos da espiritualidade. Quando chegamos no ápice da espiritualidade, que vai acima, transcende a religiosidade. Tem pessoas que confundem espiritualidade com religiosidade. É uma transcendência. Para mim, a espiritualidade é desenvolvida quando você se encontra com Deus.
E ali é como se houvesse uma fusão entre você e Deus. É aquele nível de espiritualidade onde você sente uma presença total de Deus na sua vida. É aí então que quando atingimos esse nível na vida, nós conseguimos enxergar, perceber qual é o propósito da nossa vida. Há muitas pessoas que vivem uma vida sem propósito, e essa é a razão também de ter sérios problemas emocionais. São pessoas que vivem sem objetivos. A gente vê muito isso com os adolescentes. Por que fica a maior parte do tempo aqui no celular, nos joguinhos e nas redes sociais e o tempo inteiro? Por quê? Porque essas pessoas, elas não conseguem parar. Porque gera um vazio dentro delas. Basta ali a internet não pegar para elas ficarem... É insuportável, elas não conseguem ficar mais sem. Por quê? Porque elas transferiram agora ao objetivo da sua vida aquilo. Quando na verdade Deus tem algo muito maior e muito melhor para essas pessoas. É tão somente descobrir o propósito da vida. Ninguém nasceu por acidente neste mundo. Até mesmo pessoas que nasceram frutos de um estupro. Se nasceu porque Deus permitiu nascer. Hoje querem cortar esse direito. O inferno luta para destruir. Isso não é de agora não. A gente viu lá quando Moisés nasceu. Nós vimos na época que Jesus nasceu. Sempre houve lá uma perseguição muito forte para a destruição, para a matança de crianças. E hoje se coloca que é normal a questão do aborto. Mas como cristãos, nós repugnamos isso, porque é um assassinato. Ali é uma vida que foi criada. Então ninguém nasce por acaso. Há sempre um propósito. E às vezes a pessoa ela vive insatisfeita com sua vida exatamente por não ter ainda descoberto esse propósito. Mas Deus tem algo especial para você. E se você atinge o nível da espiritualidade, Ele vai mostrar para você qual é o propósito dele na sua vida. Aí tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Porque você vive uma missão, você vive um propósito. Você vai pensar no legado que você vai deixar quando você vier a faltar. Por quê? Porque há um propósito na sua vida. Então, voltando aqui à questão das emoções. Como eu coloquei, tudo é originado na mente, no modo como você pensa. E aí tem uma premissa básica que diz: mude a sua forma de pensar e você mudará a sua forma de agir. Por quê? Porque quando você pensa de forma diferente, você vai então automaticamente influenciar naquilo que você sente. E essa inter-relação é tão forte na Bíblia, que, observe bem, que quando o pensamento, como ele influencia o que você sente, e começa com a interpretação, que a Bíblia mostra que a palavra do Senhor, ela precisa ser escrita no coração. Hebreus capítulo 8, e aí diz, versículo 10, Hebreus 8, 10, diz assim: esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Veja só: porei as minhas leis no seu entendimento, ou seja, na sua mente, vírgula, porei as minhas leis na sua mente, no seu entendimento. Por quê? Porque precisamos primeiro compreender, e você só compreende as coisas a partir do intelecto, é a capacidade cognitiva de você entender, de você interpretar. Então a palavra de Deus primeiro precisa ser compreendida. Você precisa primeiro entender a palavra.
É aí que a Bíblia mostra que quando Filipe, ele encontra o eunuco, que o Senhor o translada para o deserto, e ele vai até aquela carruagem, e aquele eunuco estava lendo ali, rolo lá do profeta Isaías, e Filipe pergunta para ele: entendes o que lês? E ele disse: como eu vou entender, se não há quem me explique? Então, a palavra, ela precisa ser compreendida, primeiro, mas não é só isso. Compreender apenas não significa mudança. A mudança ocorre quando ela vem para o coração. Por quê? É quando você põe o sentimento, a emoção, e ela vai cravar. Aí veja a continuação do versículo, diz assim: porei as minhas leis no seu entendimento, e em seguida, e em seu coração as escreverei. Então agora você compreendeu, e após essa compreensão, ela é escrita no coração. A palavra vai ser escrita no coração. É por isso que o salmista disse: escondi a tua palavra onde? No meu coração. É lá, porque é lá que ela vai estar cravada, e vai acontecer um processo de mudança. Por quê? Porque automaticamente a mudança, ela vem a partir das emoções. E isso é tão sério, que muitas pessoas descobriram isso, e que muitas vezes elas usam as emoções das pessoas, certo? Muda as emoções, eles influenciam as emoções, às vezes para receber dinheiro, às vezes para vender o que eles têm para vender, porque eles mexem com as emoções das pessoas, eles conseguem manipular as pessoas a partir das suas emoções. Então, cuidar das emoções é algo muito importante, quando você primeiro compreende. Então, como eu falei, nós temos emoções e sentimentos, e muitas vezes nós nos deixamos levar por sentimentos e emoções negativas. Deixa eu falar para você nesta noite, o propósito de Deus é que você tenha uma vida com excelência, e uma vida excelente, ela depende de você ser uma pessoa que viva bem consigo mesmo e com as suas emoções. Mas tem pessoas que elas têm sérios problemas, sérios transtornos, como eu citei alguns deles aqui. Um deles é a ansiedade, o medo, a tristeza, a amargura de alma. Tem pessoas que não têm alegria, sabe aquela pessoa que não consegue se alegrar. E se isso acontece com você, e você tem picos de tristeza, picos de ansiedade, tem algo dentro de você que precisa ser tratado, algo que precisa ser mudado, porque esse não é o propósito de Deus. Às vezes, essa mudança interior depende de atitudes nossas. Às vezes precisamos perdoar aqueles que nos ofenderam. Às vezes nós precisamos pedir perdão para aqueles a quem nós também ofendemos. Às vezes precisamos tomar atitudes, decisões nas nossas vidas até difíceis, para poder nos libertarmos desses sentimentos que perturbam a nossa alma. Mas talvez você diga: mas por que isso acontece comigo? E algumas pessoas espiritualizando, como o próprio pastor Alan colocou, acreditam que seja fraqueza, que seja pecados, que seja qualquer outra coisa, menos um problema emocional. Mas a Bíblia, ela dá exemplo de pessoas que viveram, homens de Deus que viveram situações assim. Se você abrir o Salmo, o livro dos Salmos, você vai encontrar
muitas expressões. O salmista colocando: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então a Bíblia, ela está sempre falando de emoções. A gente vê o salmista conversando consigo mesmo, ele dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus. Então, quando o salmista ele coloca isto, porque ele viveu alguma coisa que o angustiou, que o entristeceu. Talvez algo aconteceu com você que gerou angústia, gerou sofrimento, e você vem carregando isso o tempo inteiro na sua vida. E quando você lembra, isso gera um mal-estar dentro de você. Eu vim como mensageiro de Deus dizer para você que o Senhor quer te libertar disso hoje, nesta noite. Você não precisa carregar ou continuar carregando isso para o resto da sua vida. Quando a gente perdoa, a gente não só liberta o outro, a gente liberta a si mesmo. Não carregue mais consigo essas coisas. Deus, Jesus, Ele é capaz de zerar isso. Às vezes o problema está no relacionamento. É aquele casal que está vivendo juntos, debaixo do mesmo teto, mas está separado. Às vezes separados de corpos, às vezes até dormem na mesma cama, e às vezes um com a cabeça para um lado, outros pés para o outro. Ou se estão ali, juntos, dormem juntos, mas estão separados de corpos já há muito tempo. Estão juntos, mas não se entendem mais. Às vezes estão dormindo em quartos separados. E às vezes dizem: eu não me separo para não causar um escândalo. Eu não me separo porque os filhos são pequenos. Só que essas pessoas são infelizes, justamente por algo que elas não conseguem alcançar. Todo problema tem uma solução. E é necessário, primeiro, a base que eu coloco para um bom relacionamento. São 3 coisas, eu chamo de um tripé de sustentação de um relacionamento, de um casamento. Primeiro, é a comunicação. Quando não existe uma boa comunicação, quando não existe assertividade, então esse casamento está fadado ao fracasso. A segunda coisa é a maturidade emocional. Se um dos cônjuges são imaturos, eles vão brigar por besteira, por bobagens. E o terceiro é o amor. Essas 3 coisas são base de sustentação. Pastor, por que você não colocou o amor como primeiro? Porque eu conheço pessoas que se amam, se gostam demais e não conseguem viver juntos, porque são imaturos e não sabem se comunicar. Eu já vi casais viverem bem e muito bem ajustados e nem são tão apaixonados um pelo outro. Por quê? Porque são maduros emocionalmente e sabem se comunicar bem. Então você quer resolver isto, você precisa, primeira coisa, é olhar para si e não apenas para o outro e ver no que eu posso melhorar. Porque a gente está sempre esperando que o outro faça. A gente está sempre acusando o outro. O outro está errado? Está errado. Mas o que você pode fazer para melhorar? Dê o primeiro passo. Então é muito importante o processo da restauração. Então, como cuidar dessa área emocional? É justamente cuidando dessas arestas, dessas questões. Então procure se livrar, procure tomar algumas atitudes que são necessárias para poder se livrar, se libertar disto. Mas estou encerrando, e eu quero encerrar colocando para vocês
que uma das formas de você melhorar o seu estado emocional é você aprender a conversar com o seu subconsciente. Tudo acontece primeiro na área da mente, na área da cognição. Então você precisa ser o comandante, o piloto da sua vida. Não deixe ser dominado pelas suas emoções. Pessoas que vivem dominadas pelas suas emoções são pessoas sem controle. Elas agem apenas impulsivamente por algo que está sentindo. Eu recebi recentemente uma pessoa no meu consultório, e essa pessoa então estava assim, com aspecto de raiva. Ela tinha discutido com o marido e chegou a ponto assim de ameaçar abrir o carro em movimento e saltar do carro, caso ele não parasse, que ela disse: eu não vou com você. E ela chegou para mim e disse: pastor, para mim chega, tomei a decisão, pastor, ele vai ter que sair de casa, eu não quero mais esse casamento. E eu comecei a confrontá-la. O que você está sentindo? Raiva, muita raiva. E fui mostrar para ela o seguinte: tá, você pode tomar essa decisão, até porque você tem livre-arbítrio. Aí eu coloquei para ela: você já pensou o que vai acontecer depois? E depois? Porque quando a gente age, ou a pessoa age pelas emoções, ele não pensa nas consequências do que virá depois. E foi aí então que ela foi se acalmando, e ela percebeu que aquilo não era motivo dela largar o seu casamento. Então tem momentos que a gente tem que respirar fundo, deixar se esvaziar daqueles sentimentos que estão a dominando e deixar a razão fluir e pensar. Então use o pensamento. Use o pensamento. Como você fazer para controlar as suas emoções? É você aprendendo a comandar a sua mente, os seus sentimentos. E uma das coisas que eu sempre coloco é o seguinte: quando a gente age muito pelas emoções, a gente abre a boca, diz um monte de bobagem, diz um monte de coisa, e diz que vai fazer o que não é capaz de fazer, e enfim. E eu então coloco o seguinte: quais são as afirmações que você tem feito no dia a dia? E aí começa-se você mudando a forma de falar, de afirmar. Tem momentos na vida que o silêncio é melhor do que palavras, e você tem que aprender a ficar em silêncio muitas vezes. O profeta Jeremias, ele escreveu lá em Lamentação dizendo: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aquilo que você não pode resolver, deixa nas mãos do Senhor. Ele faz justiça, Ele age, e Ele vai intervir quando você deixa o Senhor fazer. Agora, se você resolve fazer aquilo que é Deus que tem que fazer, o que vai acontecer? Ele vai só te ver, Ele vai respeitar a sua decisão. Agora, você quer que as coisas funcionem? Deixa Jesus ser o comandante da sua vida. Deixa Jesus ser o comandante das suas emoções. Deixa Ele dominar o teu ser, dominar o seu temperamento, dominar as suas emoções. Deixa Ele ser Senhor absoluto da sua vida. Eu quero orar por você nesta noite. Eu não sei o que se passa em você. Não sei como você está se sentindo, como é o seu dia a dia. Não importa. Aqui está Jesus, aquele que conhece tudo sobre você. E não só isso, qualquer coisa que você sinta, Jesus já sentiu também.
Primeiro, porque a Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas dores. Então Ele sabe, Ele conhece a sua dor. Depois, Jesus viveu emoções muito fortes, quando Ele estava no deserto, sendo tentado, com fome. Ele viveu emoções fortes, quando estava ali sendo preso, julgado, esbofeteado. Emoções fortes, quando estava lá no Getsêmani, que chegou a suar, o suor dele se transformou em gotas de sangue. Então, Ele sabe, Ele te conhece, Ele sabe tudo o que você sente. E eu quero convidá-lo para ficar de pé. E eu quero que você agora coloque nas mãos dEle. Coloque agora a sua vida, as suas emoções nas mãos dEle. E diga: Senhor, eu estou aqui, porque Ele conhece o que você sente. Ele tomou sobre si as suas dores, as suas enfermidades, e Ele cuida de você neste momento. Portanto, abra o seu coração agora, feche os seus olhos e apenas diga assim: Senhor, eu me entrego a Ti nesta noite. Cuida, Senhor, da minha mente. Cuida, Senhor, das minhas emoções. Cuida, Senhor, das minhas ações. Cuida da minha alma, Senhor. O meu intelecto, o meu sentimento, a minha vontade, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções, as minhas atitudes, Senhor. Se há algo, Senhor, que me constrange, se há algo que me machuca, se há algo, Senhor, que me fere, se há algo, Senhor, que gera dentro de mim angústia, tristeza, sofrimento, retira isso agora, Senhor, em nome do teu nome, retira, Senhor. E agora, no lugar disto, enche o meu coração, Senhor, de alegria, de gozo, de paz, Senhor. Enche o meu coração da Tua glória, Senhor. Ó Senhor, reina nas nossas vidas agora. Reina, Senhor, na nossa mente, no nosso coração. Ocupa o primeiro lugar, Senhor, nas nossas vidas. Seja o comandante, Senhor, total, geral das nossas vidas agora. Seja o comandante, Senhor, do nosso lar, da nossa família, do nosso casamento, dos nossos filhos, Senhor, agora. Em nome de Jesus, Senhor, nós precisamos de Ti, nós somos frágeis, mas, Senhor, nós nos tornamos fortes com a Tua presença, nos tornamos invencíveis com a Tua presença, nos tornamos seguros com a Tua presença, Senhor. Assim nos colocamos nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém.